Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. E continuando na nossa série do canal sobre curiosidades da eletrônica, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre eletricidade, mais precisamente sobre os capacitores de partida de alguns modelos de motores elétricos. Tá pessoal? Eu não sou especialista em motores elétricos, mas nesse vídeo eu vou explicar rapidamente para vocês qual é a finalidade do capacitor que tem para dar partida em alguns motores elétricos. Não são todos, mas alguns motores utilizam o capacitor. Muito bem, antes de mais nada, ainda tem gente que confunde tensão e corrente elétrica. Principalmente quem está começando a estudar eletrônica ou eletricidade, confunde as duas. Tensão e corrente, porque tem lugar que você fala tensão, tem lugar que você fala corrente. São duas coisas diferentes. Embora elas trabalhem juntas, mas são coisas diferentes. Tensão é uma força que você aplica devido à diferença de cargas entre dois pontos para que haja a circulação da corrente. Então a tensão é a força e corrente é o movimento de cargas elétricas de forma ordenada. Para que haja o movimento de cargas elétricas, você precisa aplicar a tensão. Então tensão é força e corrente é movimento, para que vocês entendam mais facilmente. Muito bem, nós temos aqui três situações onde nós vamos aplicar uma tensão alternada num resistor, numa bobina e num capacitor. Essa bobina aqui está bem feinha, nem sei se essa bobina aqui está boa, parece que ela está queimada aqui, ou é verniz, ou é uma capa protetora, eu não sei. Essa foto aqui não deu para a gente ver muito bem esse detalhe sobre essa bobina de campo desse motor. Muito bem. O resistor é um componente que dissipa energia, ele só consome energia, ele não, o resistor ele não armazena energia, ele só gasta energia. De tal modo, quando você aplica tensão num resistor, se a tensão sobe, a corrente sobe. Se a tensão diminui, a corrente diminui. Se a tensão muda de polaridade, a corrente muda de polaridade. Se a tensão zera, a corrente zera. O que significa que num resistor, a tensão e a corrente têm a mesma fase e andam juntas. Se a tensão aumenta, a corrente aumenta. Se a tensão diminui, a corrente diminui. Isso porque o resistor é só um elemento de dissipação. Ele não armazena energia, ele só gasta energia. Agora, as bobinas e os capacitores não. Tanto uma quanto o outro são elementos que armazenam energia. A bobina armazena energia em forma de campo magnético, energia magnética. E o capacitor armazena energia em forma de cargas elétricas, campo elétrico. Campo magnético, campo elétrico. Mas são componentes de armazenamento de energia. Tá, pessoal? Então, qual que é a ideia? As bobinas, todas as bobinas, não só bobinas de motor, tudo quanto é tipo de bobina que você encontrar na eletrônica e na eletricidade, ela tem a seguinte característica. Quando você aplica uma tensão nela, mesmo que seja uma tensão contínua, no fato dela ir do zero a um determinado valor, a bobina cria um campo magnético e se opõe a essa tensão aplicada. De tal modo que a corrente vai começar a circular na bobina depois de um tempo. Depois que você aplicou a tensão, demora um tempinho para começar a fluir a corrente pela bobina. Tá, pessoal? Isso significa o quê? Que a bobina atrasa a corrente elétrica que vai circular por ela. Você aplica a tensão primeiro e vai ter a corrente depois de um certo tempo. Tá, pessoal? Porque a bobina se opõe. Ou seja, na hora que você aplica a tensão na bobina, ela cria um campo magnético, gera uma tensão ao contrário, se opõe à tensão aplicada, de tal modo que a corrente demora para começar a circular, demora um tempo. Então, na bobina, a corrente é atrasada em relação à tensão, ou seja, a tensão vem primeiro e a corrente vem depois. Então, podemos dizer que, numa bobina perfeita, a corrente é atrasada 90 graus em relação à tensão. Claro que não é 90 graus, porque a bobina também tem um pouco de resistência. Então, se fosse uma bobina perfeita, não houvesse resistência, seria 90 graus. Mas é um outro valor por causa da resistência, tal. Isso não vem ao caso no momento. Mas o que eu quero que vocês entendam é que na bobina a corrente vem depois da tensão. Tá, pessoal? E o capacitor? O capacitor é o contrário. Quando ele está descarregado, você aplica a tensão, a corrente é muito alta, porque ele começou agora a carga. Então, à medida que a tensão vai subindo, a corrente pelo capacitor vai diminuindo, porque ele vai se carregando. Então, quer dizer o seguinte, a tensão sobe, a corrente já desceu. Quer dizer que no capacitor a corrente anda na frente da tensão, como vocês podem observar aqui, ó, tá vendo pelo gráfico? Se o capacitor fosse perfeito, não houvesse resistência, que ele tem resistência, seria uma defasagem de 90 graus. A corrente na frente 90 graus em relação à tensão. Se a gente observar aqui, ó, quando a tensão chegou no pico máximo, a corrente já desceu.
Tá vendo? Olha que interessante, tá? Então é assim que funciona. A corrente no capacitor anda na frente da tensão. Na bobina, a tensão anda na frente. No capacitor, a corrente que anda na frente, tá? Muito bem. Então, se você aplicar uma tensão alternada numa bobina de um motor, por exemplo, motor monofásico, esses comuns aí que a gente usa no dia a dia de vários equipamentos elétricos, como ventilador, furadeira, esses equipamentos elétricos têm esses motores aí, tá? Se você aplicar uma tensão na bobina dele, na bobina de campo dele, ele vai defasar a corrente, ele vai empurrar a corrente para trás. Como vocês podem ver, a tensão vem na frente e a corrente vem depois, porque na bobina você aplica tensão depois de um tempo que começa a corrente. Em alguns motores não tem problema nenhum, ele dá partida e roda normal. Agora tem alguns motores que precisam de mais torque para dar partida, ou seja, um torque mais forte. Então nesses motores aí, esse tipo de defasagem pode não ser suficiente para o motor começar a funcionar. Então aí o que eles fazem? Eles pegam um capacitor especial, é um capacitor que pode ser eletrolítico, pode ser de poliéster, ou pode ser a óleo, e ele é montado dentro de uma cápsula de epóxi, como essa daqui, por exemplo, tá? É um capacitor que tem alguns microfarads e é próprio para tensão alternada, tá, pessoal? Um capacitor feito para funcionar com tensão e corrente alternada. Esse capacitor é ligado em série com uma das bobinas de campo do motor. Então o que faz? O capacitor puxa a corrente para frente da tensão, para na hora que chegar na bobina do motor, a bobina atrasar e fica mais ou menos como está aqui em cima, tá vendo? Mais ou menos numa fase correta, e aí o motor dá partida, tem o torque normal e aí vai. Tá, pessoal? Então o capacitor compensa a defasagem que a bobina dá, ou seja, a bobina atrasa a corrente e o capacitor adianta a corrente, né? Então o capacitor de partida, o que ele faz? Ele adianta a corrente, atrasa um pouco a tensão, para que na hora que aplicar, chegar a tensão na bobina, a bobina vai atrasar, obviamente, a corrente, e aí fica mais ou menos como o do resistor aqui em cima. Tá, pessoal? Claro, não fica certinho assim, mas é o suficiente para dar partida no motor. Então, para isso que serve, pessoal, o capacitor de partida, para atrasar, para adiantar a corrente em relação à tensão, porque aí a bobina do motor faz o contrário, e aí fica mais ou menos em fase o suficiente para dar a partida no motor. São todos os motores que têm esse capacitor? Não. Alguns motores têm, outros motores não. Depende da finalidade, depende do torque que ele tem que dar. Depende de uma série de fatores. Eu não vou entrar em detalhes, porque como eu falei para vocês, pessoal, eu não sou especialista em motores elétricos. Aí é para quem é da área, para quem manja. Mas a ideia do capacitor é essa. Atrasar a tensão, adiantar a corrente, para que na hora que for para a bobina do motor, ela defasar e aí conseguir dar a partida. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Inscrevam-se no canal. Anotem aí, ativem as notificações instantâneas para que quando tiver um vídeo novo você fique sabendo, claro. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.